E aí, meu caro ouvinte do Controvérsias, tudo bem com você? Eu aqui sou o Vini Aluado e do meu lado... Eu sou o Bruno de Sampa. Ei, Bruno de Sampa, qual vai ser o tema da nossa entrevista hoje? Cara, hoje a gente trouxe uma convidada aqui super especial, uma amiga minha querida de anos, para falar sobre astrologia. Da hora. Mas antes da gente começar, um segundinho, Bruno, quero que você fale aqui pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo ou vendo, aonde que o Controvérsia está disponível, velho? Então, as nossas entrevistas do Controvérsias, elas estão disponíveis tanto no YouTube, tanto a entrevista completa, que você pode ver tudo o que aconteceu. Você pode ver nossas carinhas aqui no YouTube. E também a gente disponibiliza lá alguns cortes, alguns trechinhos que a gente pega, assim, alguns detalhes mais relevantes, assim, que a gente tocou durante as entrevistas. E as entrevistas também estão disponíveis através de todas as plataformas de podcast. Você pode acessar no Google Cast, não sei nem se tem esse nome mesmo, mas Spotify, todas essas plataformas que tiver podcast disponível, a gente vai estar lá. Exatamente. Vicky Julius, né? Eu acho que eu fiz essa piada no episódio passado, mas continua mesmo. E você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, Instagram, onde a gente disponibiliza nossas agendas, nossos cortes e informativo também das nossas entrevistas. Sem mais delongas, vamos lá, né? Então, aqui apresentando para vocês a nossa entrevistada do dia, Milena. Boa noite, Mi. Boa noite, Boa Milena. noite. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Milena, sou de São Paulo, estou estudando astrologia e estou aqui para falar um pouco disso com vocês, para a gente quebrar esse tabu. É isso aí. É muito louco esse negócio de a gente fingir que a gente não tava conversando antes, né? Pergunta como a pessoa tá, quem ela é, né? Mas, é isso que a Milena falou. Vamos tentar quebrar um pouquinho dos tabus que a gente enxerga na astrologia e ela tá aqui para ajudar a gente. Porque querendo ou não, assim, a gente vê ainda que muitas pessoas ou têm um certo tipo de preconceito ou porque não entendem muito bem sobre astrologia em si. E a gente trouxe a Milena hoje para falar disso, para ver se amplia a opinião das outras pessoas, né? E também, se você tiver algum contra-argumento que você achar relevante, bota aí nos comentários que a gente chama para conversar também, beleza? É isso aí. Mas vamos lá, então, começando, Mi. Como que a astrologia apareceu assim na sua vida? Como você se interessou por esse tema? E o que você tem feito a partir desses estudos que você tem feito? Bom, desde sempre eu tenho uma curiosidade muito grande por tudo que é oculto e tudo que é muito misterioso, né? Tudo que não tem muita explicação e é meio abstrato. Desde o início da quarentena, eu fiquei 3 meses sem Insta. Foi uma parada que foi necessidade para mim. Eu percebi alguns problemas que tinham em mim, algumas ações destrutivas. E aí, como eu já estava ligada muito nesse assunto, eu comecei a entender de início o que era o meu Sol, o meu Ascendente e minha Lua. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu vi que a parada bateu demais, mais ainda, né? Porque antes eu era mais ligada só no meu Sol e no meu Ascendente. Uhum. E desde então, eu comecei a comprar livros, ler livros, assistir vídeos gratuitos no YouTube, procurar professores e comecei a redigir o meu próprio mapa. Vou escrever meu próprio mapa, onde estão os meus planetas e começar a entender. E aí eu entrei numa profundidade assim gigantesca com o assunto. E aí eu acho que a minha relação com a astrologia, ela meio que misturou com paixão e meio que busca da cura, sabe? E aí hoje eu conheço bastante o assunto, tenho sim a ideia de estudar realmente, me profissionalizar para poder ajudar as pessoas que não acharam isso ainda. E hoje eu consigo trabalhar e identificar as minhas ações destrutivas muito mais fáceis do que antigamente. Me ajudou muito no autoconhecimento e ainda vem me ajudando. Isso é da hora, né? Esse é o ponto principal, né? Eu acho que de trazer essa ferramenta mesmo de autoconhecimento, né? Isso também, pelo período que a gente vive, muito mais, assim, pela quarentena, eu acho que a busca pelo autoconhecimento foi, tipo, uma coisa absurda, né? Em todas as pessoas. As pessoas querer encontrar, realmente, tipo,
tendo mais tempo para elas passaram a querer enxergar um pouquinho mais para elas mesmo. A gente já teve aqui várias entrevistas, pessoas realmente de falar, cara, a quarentena me moldou, me ajudou a me encontrar, sabe? Sim. E, pô, muito bacana, assim, tipo, você se encontrar nesse aspecto da astrologia, de entender, putz, que às vezes a gente tem aquela visão rasinha lá de, o signo solar só é o que basta. Sim. Eu só sei o meu, por exemplo. Eu acredito, eu sou uma pessoa que acredita, mas eu só sei o meu, saca? Tipo, se alguém falar, eu sou de touro, assim, tá, mas qual que é a característica principal? Eu acho que sou um pouco egoísta. Descubra aí qual que é o meu signo, vamos saber. Fica no ar. Fica no ar. Mas eu acho que, pô, é muito legal mesmo ter essa preocupação de se entender, né? De ver o que a gente está fazendo de coisas boas para nós, como a gente afeta as pessoas ao nosso redor. E, cara, independente da alternativa que você encontra, você poder mergulhar nisso de se entender, eu acho fantástico. Super, um voto super bacana mesmo. Sim, você estava falando que você queria, tipo, se aprofundar, se profissionalizar. Como que funciona essa profissionalização na astrologia? Isso é um curso livre, né? A gente não precisa, na verdade a gente precisa em respeito os astrólogos, mas existem cursos onde a gente faz e aprende, tem diversas especializações, que a gente ganha o diploma e aí a gente pode realmente exercer e ser reconhecido pelo IPA, que é a Instituição Paulista de Astrologia. E aí existem várias especializações como astrologia kármica, astrologia esotérica, onde a gente acaba conseguindo adentrar muito profundo no mapa de uma pessoa. Até mesmo, sei lá, a quantidade de vida que ela tem. Isso é uma coisa bem específica e bem delicada para ler. Caramba, isso viu? Como a gente entende muito pouco do assunto, né, cara? Realmente tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser trabalhada, e, tipo, ter essa preocupação de tentar entender e de conhecer o assunto, acho que é muito importante antes de começar a levantar várias bandeiras, de falar, não, aquilo não presta, então, tipo, faz sentido a gente parar um pouquinho, tentar entender e conversar, né? Porque querendo ou não, a astrologia hoje é um tema de, tipo, de um preconceito muito grande por certo grupo de pessoas, assim. E esse preconceito vem justamente de não querer entender. Às vezes, muitas vezes a gente vê que as pessoas têm um certo preconceito sobre coisas que elas nem mesmo correram atrás para saber do que se tratava, né? Tipo, do que... Qual que é a base que a pessoa teve para tirar aquela conclusão? A gente vê que isso acontece muito. E depois você, quando você entrou no meio, você sentiu muito isso? As pessoas, tipo, terem esse certo tipo de preconceito sem nem entender? Como que funcionou isso? Eu sinto muita resistência em algumas pessoas, mas também sinto que muitas acreditam, só que não sabem sobre o assunto. Sabem o que é a superficialidade ali, né? Meu sol, meu ascendente, mas assim, acredita. Olha mas eu, existe... sem alfinetada. Mas existem muitas pessoas que são resistentes, sim. E aí eu sinto, Milena, que algumas pessoas têm a dificuldade de acreditar naquilo que não vê e não toca. Exatamente. Né? O desconhecido gera uma frustração no ser humano e, tipo, tem essa barreira de falar, não, isso não serve, não sei o que lá. Mas, tipo, para o pessoal entender um pouco mais, tipo, a gente fica falando de Sol, de ascendente, a gente fala até de vários planetas, qual que seria mesmo a função desses astros na nossa vida, assim, sabe? Como que a gente poderia explicar de uma forma sucinta como que essas energias, como esses planetas influenciam na vida das pessoas? Então, os planetas em si, eles não influenciam diretamente na pessoa. O que influencia é os aspectos e as movimentações deles, fazendo umas angulaturas com os outros planetas, né? O que acaba surgindo o horóscopo, que é o mesósculo, na verdade, né? E aí acaba influenciando numa pessoa.
Então, a primeira vez que a gente respirou, o Sol estava num astro, né? E o Sol representa a nossa consciência. Então, você acaba tendo uma visão de consciência com a característica daquele signo, né? Então, ele traz exatamente muitas coisas sobre nós, até coisas que a gente ainda não tem consciência para entender. Medos sombrios, coisas ocultas. É uma parada bem bizarra. Bem bizarra. Quando você pega, assim, seu mapa astral, até mesmo você pega seu mapa astral, é muita informação, você não consegue assimilar, você fica até meio reativo quanto às informações. E aí, quando você fala assim, não, eu não faço isso. Tá doido? E aí, quando você vai ver, você se pega fazendo aquele negócio que tá escrito lá. É porque muitas vezes eu acho isso muito complexo também, que muitas vezes a gente acaba não vendo as nossas próprias atitudes. Tipo, a gente faz alguma coisa, tipo, sem nem pensar, aí depois, por exemplo, você grava um negócio que você fez, alguma coisa assim, você pensa, caraca, anos atrás eu fiz isso e, tipo, nem me dava noção de quanto isso podia ser ruim ou bom pra mim, tanto faz. E isso é muito doido, né? Porque a gente enxerga aquilo que a gente quer ver em determinado momento. Exatamente. Né? Exatamente. É meio que isso, sabe? Ele é meio que um guia da alma, porque ele ajuda a gente a evoluir. A gente tendo consciência dessas ações que a gente tem, é muito mais fácil a gente identificar quando a gente está fazendo do que a gente sair e só perceber quando, sei lá, acontece alguma briga, alguma coisa assim, ou alguma coisa muito chata que chateia a gente, sabe? É meio que uma parada que ajuda você a se controlar e a olhar mais pra si em vez dos outros, né? Porque quando você começa a criticar muito o outro, é algo que você já reconhece em si, só que você não tem consciência. Exatamente. Que eu acho que esse ponto que você falou, acho que é fundamental, né? Que a gente se preocupa tanto em apontar, falar os erros dos outros e também não se enxerga os erros que a gente faz, né? É porque é muito mais difícil você olhar pra dentro e você aceitar as merdas que você faz tipo, e lidar de boa com isso, porque eu vejo muito disso em mim, pelo menos. Eu sou uma pessoa que me cobro muito e quando eu erro, eu não gosto de errar, tá ligado? Então, pra aceitar isso, tipo, ao longo da minha vida, foi um processo muito árduo para aceitar os meus erros, tá ligado? Eu acho que isso também é constante, né? Tipo, são ciclos. A gente vai sempre se renovando, aprendendo a aceitar os nossos erros. A gente também tá em desenvolvimento, né? Que nem eu tenho 24 anos, você 22, a gente tá em momentos de aprendizado, de crescimento pessoal, né? Às vezes a gente se cobra tanto de algumas coisas e fala, mas calma, cara, sou um jovem adulto ainda, tô partindo pra vida. Exato. Eu acredito que a gente nunca vai estar completo, tipo, nesse quesito de evolução. A gente sempre vai estar se conhecendo, porque a gente muda a cada dia. Né? A gente nunca tem uma versão só de nós. Hoje eu sou essa, amanhã eu posso não ser essa e ter uma nova perspectiva, ou uma nova visão. Ou encontrar algo que eu não estava vendo hoje. Exatamente. Né? Às vezes a vida, ela nos apresenta algumas coisas que a gente fala, caramba, bicho. Coisas que geralmente estão na nossa cara, assim, mas a gente complicou tanto, assim, a gente deixou de ver isso. Isso eu acho muito interessante, né, cara? Tipo, esse constante aprendizado, eu acho que é uma das maiores razões pelo qual continuar, tipo, seguindo os seus sonhos, né? Seguindo todo o caminho que você quer. Porque, cara, a partir do momento que você assume que você não tem nada mais para aprender, a vida não tem sentido, cara. Exatamente. Então é sempre melhor você ter tudo que aprender. Olha quanta coisa a gente ainda tem para aprender, quanta coisa que é desconhecida. E muitas pessoas, tipo, fecham o olho, voltando nessa questão também do preconceito, muitas pessoas fecham o olho para tipo, simplesmente tentar entender e assume que isso não é verdade pro resto da vida, sabe? Sim. Ela acaba se colocando naquele ambiente, naquela zona de conforto que fala, cara, aqui eu não vou me arriscar, então é isso. Não preciso mais lutar, não preciso mais querer me desenvolver, mas, cara, a gente precisa realmente continuar lutando, continuar aprendendo coisas novas, porque a gente aprende com tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? A mesma coisa que a gente falou que, cada pessoa tem a sua perspectiva de vida a partir daquilo que viveu.
Então, quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai trilhando coisas, a gente vai tendo outros aprendizados e criando outras perspectivas. Buscando outros caminhos, né? E, tipo, Exatamente. isso Até é da mesmo hora. essa visão, essa mudança de perspectiva, né, de você achar um sentido para a vida, tudo isso se relaciona até com a astrologia, porque eu vejo, a astrologia ela não é considerada uma ciência e também não é considerada uma religião. Eu, Milena, vejo a astrologia como um método de trabalhar a sua espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, automaticamente a pessoa liga a religião, e não é isso, né? A espiritualidade é a gente achar um sentido para a vida e conseguir mudar essa perspectiva sobre a vida. Entender que a vida não é isso aqui, que a gente está tocando, tendo só materialidade, a gente é imortal. Nós somos meras, sim, energias materializadas, sabe? A gente vai deixar a nossa energia aqui. Exatamente. E é mais ou menos essa parada, sabe? Quando você pega esse feeling, essa perspectiva, você meio que encontra um sentido de, pô, eu preciso melhorar, eu preciso, sei lá, eu preciso, sabe? Começa a olhar diferente. De se entender que você faz parte do todo também, né? Também. Porque é todo um ciclo, né? Aquele esquema, tipo, nada se cria, tudo se transforma, né? Todas as células que existem no seu corpo agora, tipo, tudo isso que foi transformado no que você é agora, em algum determinado atrás era uma outra coisa. Exatamente. E, tipo, isso vai mudando ao longo dos tempos até você, tipo, deixar de existir também. Essa matéria não vai se perder, ela vai se transformar em alguma outra coisa. Então, tipo, é muito bom a gente pensar por esse lado também. Mas a questão, assim, de espiritualidade tem mais a ver com alma, assim? Tipo, você acredita que a gente tem uma alma separada desse plano, que a nossa consciência, tipo, pode visitar alguns outros lugares depois da nossa morte? Não sei se isso foge muito do assunto, mas... Não, eu acredito sim, nós temos 7 corpos, em vez de um só, como a gente imagina, né, que a gente só vê um, que é o nosso corpo físico, mas na verdade a gente tem o corpo físico, o emocional, o mental, o intuicional, o espiritual, o monádico e o átmico. São 7 corpos. Quais são esses últimos aí? É o átmico e o monádico. E qual que é a representatividade deles, assim? Desses dois últimos? O átmico, ele tá mais próximo do cosmos, né? A gente tá em sintonia com o cosmos. E o monádico, a gente tá em sintonia com a luz divina, diretamente. Eles são muito sutis, é muito difícil a gente entrar em contato com eles. Só que, por exemplo, para você ter uma ideia, aquela parada de eu preciso conectar com o meu eu interior, ele vai me dar essa parada, entendeu? É isso, todo mundo tem a luz divina, a luz primária dentro de você. Todo mundo tem. A parada é essa, a gente conseguir chegar até ela, entendeu? É aquele esquema que Deus está dentro de todos nós, né? Tipo, exato. Não sei a forma que vocês enxergam Deus, mas eu acredito que tipo, seja puramente a energia que faz a gente buscar. Porque, cara, para mim, se não existisse Deus, não teria um sentido para tentar ser melhor a cada dia, tá ligado? Eu vou tentar ser melhor nisso, mas por quê? Exatamente. Qual o sentido de tudo isso? Por que a gente está trabalhando isso? Eu acho que vai muito desse contato com essa proximidade que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Sim. Acho que o budismo ele fala muito disso também, né? De ter a natureza Buda, de se colocar num plano superior, de entender que, cara, tudo faz parte de um todo, né? Então... Não desassociação do ego, né? Exatamente. Sim. Isso é muito difícil aqui no mundo que a gente tá, né? No mundo materialista. Qualquer espaço que a gente tá é uma briga de ego. LinkedIn, Facebook, ambiente corporativo, é uma parada assim, difícil da gente trabalhar. Né? Não, a sociedade evoluiu muito para chegar nesse ponto agora, né? De ter o ego muito mais forte do que o coletivo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que sempre foi assim. E, tipo, inclusivamente, eu acho que era... na verdade, eu acho que era até pior antes. Não sei
a opinião de vocês quanto a isso. Mas hoje eu vejo, não que seja suficiente ainda, eu acho que tem muita coisa pra gente trabalhar, mas eu vejo mais pessoas falando do próximo, falando, tipo, de pensar nas outras pessoas do que eu via há 10 anos atrás, saca? Tipo, eu acho que a gente tá partindo, é porque eu sou um cara muito otimista, né? Eu acho que a gente tá partindo pra uma puta revolução, assim, onde a gente se entende, tipo, olha o próximo. E eu acho que isso antigamente foi, querendo ou não, foi o nosso passado que fez a gente tornar a sociedade como é agora. Então, acho que é a forma da gente pensar no nosso passado que nos trouxe a isso, saca? Hoje a gente tá na era de Aquário, né? A era, ela muda a cada 2150 anos, se eu não me engano. Hoje a gente está na era de Aquário e Aquário fala sobre a coletividade. É você fazer o bem pela coletividade. É você se importar com o próximo, ouvir a opinião do próximo, ser uma pessoa livre. Aquário fala até esse assunto de a gente conseguir não ter intermédios para chegar nessa luz primária. A pessoa de Aquário é uma pessoa muito espiritualizada, né? Porque ela mesmo vê a vida com outros olhos, né? Que existe algo maior e que ela tá aqui por algum motivo. Então, essa era traz mais essa ideia da gente tirar a internet. Você pode ver que a gente teve muitos casos em todas as religiões, assim, horripilantes, né? Para mostrar que todas as religiões têm o mesmo Deus. O problema é o ser humano. Exatamente. Né? Como eles passam a mensagem. A mensagem. Quer dizer, é porque a mensagem foi o homem que criou também. Isso eu posso até levar um hate por conta disso, mas a mensagem foi o homem que criou a partir das suas próprias interpretações sobre o mundo em que a gente vive, né? Então, acho meio arriscado a gente, tipo, levar em consideração o que algumas outras pessoas, assim, tipo, mais antigamente falaram, e ainda mais por quando você tem algum interesse monetário por conta disso, né? O que aconteceu em diversas religiões. Mas, referente à era de Aquário, assim, já, tipo, voltando um pouco nesse gancho, a partir de quanto tempo, assim, a gente entrou nessa era? Faz muito tempo já? Eu acredito que foi nos anos 90. Não tenho certeza. Mas eu acredito que foi a partir dos anos 90. A gente ainda tá nessa era de Aquário, e aí a próxima era entra a era de Peixes, que aí a gente vai falar sobre profundidade e espiritualidade muito mais aprofundada. Porque, não, e acho que realmente faz muito sentido você ver, né, cara, como as coisas, as energias emanam na gente também. Você vê que dos anos 90 para cá, muitos movimentos coletivos ganharam força. Você vê que até um pouco antes, né? Tipo, nos anos 70, assim, com o movimento hippie também, que eu admiro muito. E, tipo, foi uma coisa que já trouxe senso coletivo, né? Exatamente. Mas continue aí. E trazendo um pouco para os anos atuais, a gente vê que realmente que muita gente putz, às vezes não representa alguma bandeira, mas ele tá lutando por aquela bandeira também. Fala, putz, cara, tipo, a gente vê que aquelas pessoas estão sofrendo alguma coisa, então, tipo, vamos tentar refutar isso e vamos melhorar, né? A gente vê que vários casos aconteceram esse ano, tipo, dos mais absurdos possíveis, e a gente vê que despertou realmente uma consciência mais coletiva nas pessoas, então... Esse sentimento equalitário, né? Exatamente. Tipo, de buscar sempre a justiça. Ainda é pouco, às vezes eu também acho que às vezes o assunto é meio banalizado, mas existe essa energia onde as pessoas estão tentando se engajar um pouco mais pelo coletivo, né? Isso é muito importante e eu acho muito necessário, porque as pessoas estavam e ainda estão, algumas vendo alguns comentários, algumas coisas, né? Muito egoístas, olhando apenas pro seu e julgando muito o outro. É porque, querendo ou não sei o motivo também, você vê, sim, esse consentimento de lutar pelo que é certo, né? Pelo que as pessoas acham certo. Eu acho que isso mudou muito, mas isso também trouxe um viés meio polarizado. Tipo, algumas pessoas querem lutar
pelo que é certo desse lado, outras pessoas querem lutar pelo que é certo desse outro lado, e, tipo, esses caras, eles se dão muito bem juntos, mas quando é pra conversar entre os dois, aí acaba dando treta. Isso que eu não entendo, cara, tipo, pô, a gente tá lutando pelo coletivo, a gente tá lutando pelo bem da sociedade, todo mundo. Eu acredito que tá, tem algumas pessoas que não lutam por isso. A gente tá vivendo no Brasil. Mas, tipo, isso, se a gente se unir, a gente é bem mais forte, cara. Tipo, se a gente entender o que o outro passa, o que o outro precisa, a gente vai se dar muito melhor fazendo isso, sabe? Porque eu acho que, assim, o pessoal levanta uma bandeira e fala assim, faz parte desse grupo. As pessoas andam muito intolerantes. E aí, intolerante com o pensamento de todo mundo. Então, ela se identifica com um grupo, faz parte daquele grupo, se torna uma pessoa intolerante porque não quer ouvir o outro e não quer discutir com o outro. E aí, o seu propósito acaba sendo, vou defender a minha bandeira. E não acaba sendo o propósito inicial, que seria, vou melhorar o meu país. Exatamente. Né? Então, isso já dificulta super e já muda total a linha da onde a gente está caminhando e o pessoal não percebe. Eu acho, assim, errado a gente falar assim, tal pessoa votou em tal pessoa, eu não vou mais falar com ela. Tipo, tudo bem, são ideias diferentes. Não é uma pessoa que você vai conseguir conviver a todo momento. Mas é importante discutir, sim. Sim. Até pro a nossa própria evolução também, né? Porque se a gente só se fechar num ciclo das pessoas que pensam iguais a gente fica estagnado também, né? A gente cria uma visão de mundo que na maioria das vezes não é real, né? A gente vai muito daquela questão também da gente se ver como parte do todo, né? Muitas vezes a gente acaba sendo levado muito pro nosso ego e esquece de ver que existe um mundo cheio de possibilidades, que, tipo, a verdade, ela é completamente... Mano, a gente não sabe o que é a verdade, né? Exato. A verdade é única, é unicamente sua, é a sua verdade, né? E aí a pessoa tenta incluir a sua verdade no próximo e, você vai engolir sim a minha verdade e já era. Fica aquela forçação de barra, né? Falar, isso que eu acredito, é isso que você tem que acreditar também. Exato. Então, isso é uma coisa que realmente tem que quebrar algumas barreiras, o pessoal se colocar numa posição de querer ouvir, querer entender, para não ter esses pré-julgamentos, esses preconceitos de coisas que as pessoas às vezes nem entende, né? Sim. Mas agora, puxando um pouco mais pro lado da astrologia, você acha que, tipo, isso tem... Essas pessoas que muitas vezes querem impor a verdade delas sobre outras pessoas, você acha que isso pode ter a ver com algum signo dela? Ou isso é mais por conta do meio mesmo, da forma em que o meio que ela viveu moldou a forma dela pensar? Então, a análise astrológica, quando ela é feita, aparece sim algumas resistências. Então, por exemplo, se a pessoa tem um Saturno na casa 9, ela acaba... Calma aí, me explica aí o que seria o Saturno. Casa 9 A casa 9, ela fala sobre amigos, coletividade, reuniões, trocas, sobre, deixa eu ver o que mais, social. E aí, Saturno é o nosso planeta do amadurecimento e da responsabilidade. Se a pessoa tem Saturno na casa 9, ela acaba criando uma rigidez para ver outros modos, outras perspectivas. Então, para ela é aquilo, esses são os meus ideais, é isso, isso e isso, e tá bom, existe isso, que eu acredito. Entendeu? Isso aí é o Bruno, ele era o paizão do rolê. Eu lembro, na época que ele saiu, ele era o paizão do rolê, então eu sempre trazia essa figura de amadurecimento. Tá? Sim, né? Tinha que ajudar o pessoal, tá lá supervisionando todo mundo. Responsabilidade. Mas você acha, tipo, até nesse lado de preconceitos e tudo mais, você acha que qual que é o real motivo, assim, desse preconceito que as pessoas têm em relação à astronomia? Você tem alguma vertente que o pessoal fala, putz, isso aqui de previsão não funciona? Tipo, como que é a sua percepção? Só para complementar o que eu tinha falado, além dessa análise astrológica,
existe também a experiência de vida, o nível vibracional que tem que ser considerado, tá? Nunca é só a astrologia, é sempre um global. Mas esse preconceito sobre o horóscopo, sobre a astrologia, é justamente porque o assunto é banalizado. O horóscopo, ele realmente existe, foi criado um nome onde não deveria ser falado horóscopo, né, porque Horus era por conta da hora, o horóscopo ele começou a ser divulgado em meados de 1954? Não, 1930, eu acredito, que foi a crise dos Estados Unidos, crise Financeira. De 29. financeira, 29, exato. E aí tinha um espaço lá vazio no jornal, eles começaram a fazer o horóscopo, que na verdade deveria chamar mesóscopo. Por quê? Ele está fazendo uma leitura sobre a posição planetária com base no céu, no Sol, no astro que ele tá, né? Então o Sol ele fica um mês num astro e aí ele vai fazer aquela leitura. Então vai um horóscopo semanal que sai. Ele vai ler ali o que tá acontecendo. Então essa parada pode acontecer realmente. Tem uma tendência. A gente só não pode levar a ferro e fogo porque é muito específico, né? É uma coisa muito abrangente para uma pessoa que é muito específica, que é a sua individualidade, né? Existe a possibilidade, essa tendência, mas não é a ferro e fogo que a gente pode levar, porque abrange muita pessoa. Tipo, o Sol tá em peixes, o horóscopo é em peixes. Beleza, eu tenho o Sol em peixes, mas eu tenho uma porrada, tipo, a gente tem todos os signos no nosso mapa. E aí influencia em outras coisas também, né? Acho que é mais, até, tipo, desculpa te cortar, acho que é isso que você falou de possibilidades, né? Não é uma verdade que vai ser concretizada, é uma possibilidade através daquilo, das energias que estão sendo emanadas naquele momento, né? Sim, Exato. tipo, eu achei interessante que é bem recente, né? Tipo, eu acho que a astrologia existe há muito mais tempo do que o estudo de astrologia existe há muito mais tempo do que quando eles começaram a divulgar o horóscopo em si, né? Existe. Existe a história da estrela de Belém, né? Que Jesus foi encontrado pela estrela de Belém. Então, eram 3 magos que conseguiram encontrar Jesus seguindo a estrela de Belém. Que, na verdade, não eram magos, eram astrólogos, né? Porque para a pessoa poder conseguir entender o ciclo da lua, seguir uma estrela que é extremamente difícil, eram 3 astrólogos, né? Você tem até algumas religiões, não vou citar ou abranger, que usam os simbolismos dos signos nos lugares, né? Porque é visto como um prisma, né? A luz divina é branca, bate nos prismas e reflete na gente. Meio que se fosse isso. Mas, Isso. tipo, 5.000 anos antes de Cristo. Que foi, tipo, espalhado meio que nessa época, sabe? Interessante a gente perceber que a gente sempre olhou para cima, né? A gente sempre se perguntou o porquê dos astros, o porquê das coisas, e a gente sempre associou isso a tendo a mesma simbologia, ou seja, a gente vai conseguir descobrir o porquê de tudo, o porquê do universo olhando para cima, olhando para os astros, observando tudo que acontece. E tipo, você vê assim, desde a época do Egito, assim, também os caras eles se guiavam pelas estrelas, a gente sempre foi de se guiar pelos astros, né? Ou seja, eles sempre ajudaram a gente, assim, dessa forma que, cara, a gente nem percebia, né? Hoje eu acho que muito menos, né? A gente não se guia muito pela posição dos astros, mas eu acho que é um negócio muito interessante, só para pontuar isso aqui mesmo. Antigamente até, desde sempre, eu acho que é a primeira coisa, né? Porque a própria lua, ela é uma deusa tríplice. Uma deusa tríplice são as 3 fases da lua, onde as pessoas conseguiam entender qual era a época de colheita e qual não era, qual era a época que tinha que plantar e que não tinha, sabe? Pelo ciclo da lua, e até mesmo o ciclo das mulheres, que é idêntico ao da lua, né? Então, antigamente não existia relógio, o calendário foi feito, né, em cima dessa parada. Então, assim, a gente meio que banalizou uma parada que, velho,
sempre foi muito considerada. Sim. Por mais que tipo, as pessoas não acreditem na simbologia, assim, dos signos e no que eles significam, os caras não têm como negar que, tipo, os astros sempre foram completamente importantes para tudo que a gente faz hoje, né? O tempo a gente não ia medir da mesma forma, a gente não ia fazer nada da mesma forma. Não, é que nem você falou, realmente, a gente se baseia através do astro-rei, o Sol, para falar do nosso dia, para falar do nosso ano. Então, cara, tipo, às vezes a pessoa fala, isso aí é balela, vocês vão acreditar qual que é a posição do Sol para tal coisa, mas a gente já faz isso. Você faz isso todo dia que você acorda, mano. Exatamente. Existe até, e muitas organizações, dizemos assim, consideram isso, né? Pulando assim bem para fora da caixinha, por exemplo, esqueci o nome do local. Ai, meu Deus. A maçonaria. Sim. A maçonaria, ela só aceita homens, né? Ela foi criada por trabalhadores na época medieval, né? E ela só aceita homens porque a maçonaria, ela tem uma parada que a mulher não pode participar porque ela é regida pela lua. Ela é uma pessoa emocional, ela não é uma pessoa que é regida pelo sol e ela é consciente, tem a consciência, né? Eles levam muito isso em consideração. Então, você vê, né? Quanta simbologia tem, quantas pessoas consideram isso e a gente nem sabe, né? A gente meio que deixa de lado. Ao longo dos anos isso foi se perdendo, né? Tipo, e não só em relação aos astros, eu acho que de muita coisa, ao longo dos anos a gente, tipo, parou de entender como a gente chegou àquele determinado pensamento, como a gente chegou àquela determinada concepção, e, tipo, hoje em dia tá meio que tudo perdido. Eu acho que daí que também que surgiu a teoria da Terra plana, esses negócios, né? Porque, tipo, e voltou a ficar forte, né? Tipo... É bizarro isso. A gente acabou deixando de entender, tipo... Os conhecimentos foram se deturpando ao longo dos anos, né? Basicamente isso. Foi a primeira palavra que ela definiu desse preconceito foi a banalização mesmo, né? Tipo, as pessoas deixaram de falar sobre e deixaram de querer se aprofundar no assunto para entender qual que é a profundidade disso, como isso influencia no nosso dia a dia, né? Sim. Eu acho que também não é nem tão culpa das pessoas, é porque hoje em dia a gente também tem tantas linhas assim de conhecimento, né? A pessoa pode se aprofundar em uma coisa, pode se aprofundar em outra, mas, tipo, outra coisa ela é completamente leiga, assim, sabe? E, tipo, pelo menos isso que eu acho da hora do Controvérsias, porque a gente aprende muito, assim, tipo, a gente falando sobre isso, a gente aprende pra caramba. Exatamente. Agora, por falar nisso, uma coisa que eu tenho um preconceito, tá? Você já citou aí, mas eu tenho um preconceito, mas justamente porque eu não conheço em relação ao horóscopo, ou como que é? Mesóscopo. Mesóscopo. Isso. Tipo, é mais em questão as previsões assim mesmo, porque, tipo, eu sou um cara que eu acredito bastante que em relação ao seu comportamento pode ser afetado em relação aos astros no momento que você nasceu, mas em relação à previsão, assim, tipo, eu já fico meio com o pé atrás, porque pelo menos, eu não sei se dos lugares que eu consulto não é feito um estudo preciso, eu acho que isso deve acontecer muito também, mas, tipo, eu acho que às vezes parece que é muito, tipo, muito abrangente, assim. É que nem você falou, não dá pra deixar muito específico, mas às vezes eu acho que acontecem coisas que poderia acontecer falam coisas que poderia acontecer com pessoas de qualquer signo, sabe? Sim. Então não sei dizer se tem alguma outra concepção em relação disso, é porque eu não entendo mesmo. Existe o lugar também que está lendo o horóscopo, que as pessoas escrevem ali porque as pessoas vão ler e vão falar assim, nossa, é isso, vai acontecer, realmente aconteceu. E existe também essa abrangência, né? Que, por exemplo, vai, Mercúrio tá fazendo uma posição legal com o Sol. Beleza, ele vai escrever para todo mundo lá que todo mundo vai ter uma boa comunicação com a galera, sabe?
Então, existe muito essa parada do local onde você busca um horóscopo, né? E também essa parada de não levar a ferro e fogo, porque é muito abrangente. É muito abrangente. Para a gente poder fazer uma previsão bonita e realmente específica, tem que ser uma coisa assim, com a hora que você nasceu. Porque hoje, na verdade, é tudo calculado. É tudo calculado. É como se tivesse programado. Hoje, com o sistema, eu consigo saber onde a Lua vai estar daqui 5 dias. Sim. Eu acho que vai ser agora, em dia 21, eu acho que não sei se a Lua vai encontrar, ou algum outro planeta que vai encontrar com Vênus, assim. Vai acontecer uma parada dessa, mas continua, interrompi. Não sei. Mas vai ter um eclipse, sim, no eixo de Gêmeos e Sagitário. Na verdade, eu acho que já aconteceu o eclipse, aconteceu no eixo de Gêmeos e Sagitário. E aí, Gêmeos e Sagitário, só para contextualizar, sempre acontece em 2, porque a astrologia é uma polaridade. E aí a gente entra nesse assunto do grande significado da astrologia que vem sendo banalizado, né? Uma das banalizações é que a pessoa fala assim, eu sou de Áries, então eu sou assim. É por isso que eu sou assim. E não é isso, né? Esse não é o significado da astrologia. Ela é feita por polaridades positivas e negativas, então se você é de um signo, com certeza você tem o lado escuro que precisa ser trabalhado, entendeu? Então se você é de Áries, você precisa trabalhar o seu lado de Libra, que é o signo oposto, entendeu? Eu trabalho parada... bastante. Mas qual seria o signo de Libra, assim? Signo de Libra, ele ele é o oposto de Áries. O Áries, ele fala sobre individualidade, ele é um signo de fogo, ele é ação, ele é egoísta, ele é muito ativo, uma pessoa comunicativa, explosiva, é uma pessoa que luta pelo seu espaço, é uma pessoa que é muito engajada na carreira, sente uma necessidade muito forte de ter uma carreira, de ter algo apegado a si. E é uma pessoa que é regida por Marte. Então, a pessoa que vai falar, eu vou conseguir isso, e ela vai atrás de qualquer forma. Né? É um líder. É uma pessoa líder, de verdade. E o Libra também... É o pai do rolê, sou eu. Ih, Bruno. A Libra é uma pessoa líder também, né? Só que ela vai para outro lado. Ela é uma pessoa mais coletiva, ela é uma pessoa empática, ela é uma pessoa que balança muito as coisas, né? Ela é muito ponderada. Então, quando você é de Áries, você fala assim, meu sol é em Áries. Tá bom, então você tem que trabalhar exatamente a característica de Libra, para você encontrar o seu equilíbrio e você não ser... ter só os defeitos de Áries, entendeu? Eu acho que o ideal, assim, quando você cria esse tipo de concepção, não é você entregar pra, tipo, falar, eu sou de Áries e eu faço isso mesmo e pronto, tipo, como se fosse jogar pro universo a responsabilidade daquilo que você faz. Exatamente. Mas é em se entender, sabe? Tipo, putz, eu sei que eu tenho grandes possibilidades de ter esses traços de personalidade. O que eu posso fazer para evitar? O que eu posso fazer para crescer, para me melhorar? Sim. Então, tipo, não é só, tipo, realmente, tipo, eu sou isso, por conta disso, eu vou me libertar, tipo, para falar o que eu quero, de ser arrogante, de falar tudo na cara da pessoa. Usar como desculpa, né? Exatamente, tipo, quando a gente realmente entende a astrologia, de ir atrás de um mapa astral, de se conhecer, para ver o que você tem para melhorar, né? Exatamente. Não o contrário, como você é, mas o que você tem para... Ver os pontos fortes, coisas que você pode trabalhar para continuar se desenvolvendo, para não ter isso, tipo, realmente eu querer jogar pro universo, tipo, que as coisas se resolvam de tal forma só porque eu sou isso. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Às vezes o pessoal fala, tipo, só por causa disso, só porque eu sou ariano que eu vou ter uma carreira bem-sucedida, que eu vou brigar com todo mundo. Não é bem assim também. Então, exatamente. São coisas que têm que ser entendidas e aprofundadas, né? Mas digamos agora, só vamos supor que o meu sol é em Capricórnio. Qual que seria o signo oposto? Câncer. 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 Nossa.
é uma pessoa bem pragmática, né? Uma pessoa bem pragmática, também muito ligada à carreira. E uma pessoa que também tem uma habilidade para ser líder. Sendo uma pessoa bem pragmática e uma pessoa de terra, é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com suas emoções, né? Dependendo também do seu ascendente, da sua lua, mas a sua consciência em si tem uma dificuldade de você lidar um pouco com as suas emoções. E aí o câncer trabalha exatamente isso. Foi aí que eu cheguei Você lidar ali, né? Quero chorar, vou chorar, né? Tô feliz, e conseguir chegar nessa parte assim aberta, porque é uma pessoa também bem reservada, com medo de se abrir totalmente para as pessoas, se sente muito vulnerável, próximo de muitas pessoas que não conhece, sabe? Tipo, muita aglomeração e se destacar, assim, pá. Eu tô sentindo isso. Na quarentena eu não me senti tão mal. Mas é real, eu sinto bastante isso. É uma questão que eu tento muito melhorar, assim, todo dia. Por isso que também o Controversos é praticamente terapêutico, assim, pra mim também. Porque aí eu tô conversando com pessoas de outras percepções que as minhas, coisa que, tipo, antigamente eu não faria nunca. Eu vivia ali no meu mundinho, tipo, olhando pra minha concepção, a minha opinião é essa e, tipo, já era, tá ligado? O que você pensa não é tão relevante. Eu mudei muito essa chave, assim, eu acho que, tipo, depois que eu passei a acreditar em tudo, porque eu acho que antes da gente conversar, eu tava te falando que eu era bem cético, assim, quanto a tudo, assim, né? Depois que eu passei a, tipo, realmente só tentar entender, tipo, nem me aprofundar muito, mas só tentar entender outras verdades além da minha, eu acho que, tipo, essa questão em mim melhorou muito, assim, tipo, de uma forma absurda. Eu acho que o Bruno pode falar até melhor que ele me viu aí ao longo dos anos. Assim, tipo, a evolução de realmente a gente ter essa amplitude de perspectivas gera um crescimento na gente, né? Tipo, até indo para um contexto totalmente diferente, ele era uma pessoa que era totalmente focada no rock, tipo, era só aquilo, só aquilo, só aquilo. Nossa, eu era roqueiro das trevas. Andava só de preto e tal. E ter essa amplitude de informações, hoje o cara é eclético pra caramba, escuta de tudo, então acho que é muito disso, tipo, de querer se permitir ver várias verdades, porque, cara, às vezes aquilo que você acha que é bom também, mas é bom também entender os outros lados, né? E que nem a gente tava falando, o Controversos, ele tá sendo totalmente isso. Tipo, a gente tem as coisas que a gente acredita, as nossas opiniões, mas a gente quer trabalhar e quer lutar para entender coisas novas, a gente quer ter esse amadurecimento tanto pra gente e possibilitar que as pessoas que acompanham também enxergam outras verdades. Que nem até trazer um tópico de astrologia, porque muitas pessoas não têm interesse em ir atrás, não querem ouvir, é muito importante. Então, isso que o Controversos ele trouxe, ele tem muita força. De realmente falar, cara, vamos escutar, né? Vamos tentar abrir as perspectivas. Escutar a opinião de todo mundo, né? Porque todo mundo tem alguma coisa a agregar bastante, assim, na nossa vida. Principalmente quando... não principalmente que eu não quero relativizar as coisas, mas quando as pessoas têm um certo conhecimento mais a fundo em relação a algum tópico. Por isso que também, quando o Bruno estava falando que você manjava de astrologia, eu achei muito da hora, porque é um assunto que eu passei a me interessar e, tipo, que eu gostaria de me aprofundar ao longo dos anos. A gente já pode providenciar, então, um mapa astral do Vi, pra gente tentar entender mais coisas a fundo dele. Eu fiz uma vez, deu uma par de aquário também, tipo, deu minha lua em Áries. A lua em Áries. A lua em Áries, eu acho que o resto era quase tudo aquário, mano. Não, e vai variando. Cada casa tem um signo que começa. Existem planetas, existem as casas astrológicas, existem os aspectos, existem os elementos, existem nó do norte e nó do sul, né, que são os nossos propósitos e a nossa vida passada, o que a gente fez na vida passada que a gente precisa evoluir nessa. Então, é bastante coisa. O planeta, sim, é um pontinho do iceberg para a gente poder analisar o mapa da pessoa. E o mapa astral, ele seria, tipo, o norteador, assim, não que seria tudo da astrologia, mas ele seria, tipo,
uma das principais vertentes dessa ciência? Então, a astrologia, ela utiliza o mapa astral, mas existem outras formas de utilizar ela. Então, previsões, sinastrias, que são compatibilidades com as pessoas, entre as pessoas, né? São analisado o mapa inteiro de uma pessoa com da outra e ver se realmente bate as ideias, a vibe, né? Existem a astrologia kármica, que estuda a astrologia passada, a astrologia esotérica, existem diversas vertentes. É que o mapa astral eu acho que é o que se enquadra mais para a galera que não conhece e para ajudar mesmo, né, no autoconhecimento. As outras são mais para generalizações, tipo, para a galera como um todo. Entendi. Assim, horóscopo, essas coisas. E quais são as possibilidades, assim, que o mapa astral realmente permite para uma pessoa de se entender? Que coisas que, tipo, pode falar, tipo, você já até falou de carreira, de como a gente se comporta com a família, com os amigos, mas de maneira um pouco mais, tipo, detalhada, assim, o que o mapa astral pode contribuir para o autoconhecimento de uma pessoa? Sim. Hoje, para a gente saber a nossa personalidade, a gente precisa saber o nosso Sol, Ascendente, Lua, meio céu, e é isso. São os 4 pontos que a gente consegue traçar a nossa personalidade. Traçando isso e juntando o meio céu com o nosso ascendente, a gente consegue ver qual é a habilidade, e a nossa casa 2, que é a casa do recurso, a gente consegue ver qual é a nossa habilidade que a gente tem na nossa carreira vocacional, onde a gente consegue aplicar ela e transformar ela em recurso, né, que seria o dinheiro. Então, também traz um modo que a gente trabalha a nossa espiritualidade, né, um modo como a gente se encontra, o que a gente entende a nossa espiritualidade, a nossa relação com a família, nossa relação emocional hoje, o porquê disso hoje. Então, por exemplo, se a gente tem um Saturno, que é o planeta do amadurecimento, das experiências difíceis, tá na casa 4, que é uma casa da família, é um planeta que pode trazer, sim, algumas experiências de uma família rígida, que pode trazer futuramente alguns problemas emocionais, de você conseguir se expressar, de você conseguir lidar com suas emoções. Então, a gente consegue entrar nesses parâmetros. Também, no parâmetro amoroso, qual é o tipo de pessoa que te interessa, qual é o tipo de pessoa que você vai se sentir compatível e conseguir passar um tempo com ela, né, porque você não vai conseguir ficar com uma pessoa que a vibe não bate, sei lá, você é meio humanitário, você gosta de umas paradas mais para ajudar as pessoas e tal, e a pessoa não tá nem aí para isso, você não vai conseguir passar muito tempo com ela, né? Suas emoções do passado, suas experiências do passado, na vida passada, né, o que você precisa melhorar hoje. Então, o nó do sul e o nó do norte falam disso. O nó do sul é a nossa vida kármica, onde vai falar um pouco do passado, e o nó do norte é o nosso propósito nessa vida. Por que eu vim e o que eu preciso trabalhar, que é muito difícil em mim, né? O ascendente é a nossa personalidade, então a gente já se entende um pouco como a gente se apresenta para o mundo, como se fosse um apelido nosso, né? A gente tem nossa consciência, que é o sol, o jeito que a gente pensa, e o nosso ascendente é meio como a gente se mostra para as pessoas, como que as pessoas veem a gente. E é uma coisa mais difícil da gente mesmo perceber, né? Tipo, sim. Porque a gente tá olhando aqui o de dentro, a gente não sabe o de fora, né? O que a gente apresenta para umas outras pessoas. Tipo às vezes eu tô andando com uma cara fechada assim, mas não é porque eu tô puto assim, mas às vezes uma pessoa pode achar que eu tô sendo, tipo, grosso, tá ligado? Mal sabe ela que o Vinícius não enxerga nada de longe. Eu não enxergo nada, eu tô sempre assim. A gente não percebe. Às vezes a gente percebe, depende também da percepção da pessoa, se ela é uma pessoa observadora, se ela não é uma pessoa mais de ação, né? Mas é algo que ajuda e que acaba trazendo uma consciência maior pra gente, né? Meio que a nossa Kundalini sobe. Kundalini é uma linha meio que energética que passa aí pelos nossos chakras. Ela meio que sobe. Quando sobe, a gente evoluiu na linha vibracional, né? A gente evoluiu na vibração.
Sabe aquela parada quando a gente já não se conecta mais com aqueles amigos, não sente mais um sentido naquilo, e a gente muda meio que sem querer, quando a gente vê, a gente já mudou? Muda o gosto, muda os interesses, né? A gente só percebe, Exatamente. tipo, depois de um tempo, quer dizer, É. eu, né? Tipo, eu só percebo isso depois de um tempo, assim, tipo, depois eu olho para umas fotos, nossa, lembro que eu fazia isso, lembro que eu andava com esse pessoal, assim, tipo... Exatamente. A gente mudou, a gente estava ali pronto para mudar nossa vibração e mudou e a gente já não se sentiu mais compatível com isso. Para você ver a profundidade que a astrologia junto com o mapa astral pode ter, né? São tantas... Só o mapa astral já é muita coisa para você, tipo, entender sobre você mesmo, né? Tipo, é muito bom. Muito bom. Acho que, tipo, todo mundo deveria, pelo menos, tipo, tentar uma vez, assim, sabe? Sim. Tipo, não vai doer, não vai fazer nada. Você pode não acreditar, mas pelo menos faz, vê o que vai dar e daí você tira suas conclusões, cara. Que Exatamente. Mesmo que você não acredite, tipo, você lendo aquilo é uma ferramenta também de você, tipo, tirar suas próprias conclusões também. Falar, putz, não, aquilo eu não faço, mas você passa a se refletir, de entender as suas ações, as tomadas de decisões que você tem. Então, tipo, por mais que você não acredite, por mais que, não sei, talvez a leitura não esteja totalmente correta, que às vezes, tipo, você falar que você nasceu 10 horas, mas na verdade você nasceu 11h40, muda totalmente a leitura do seu mapa. Então, mesmo que aquilo que é apresentado para você talvez não se conecte, o que é muito raro de não acontecer, você, tipo, passa a se entender também, olhar para dentro, que é um exercício super bacana e que é necessário para o ser humano para continuar evoluindo. Tipo, buscar conhecer de todas as formas e questionar todas as possibilidades, né? Porque, na verdade, a gente não sabe de nada, cara. Não tem por que ficar se prendendo a uma verdade só, a uma opinião só. Tipo, a gente tá aqui mesmo para experimentar, para, tipo, aprender novas coisas, para se conectar com outras pessoas. E um negócio que eu queria saber, tipo, exclusivamente, assim, de você. A partir do momento que você passou a estudar mais, se aprofundar mais, como isso mudou a sua vida, a sua forma de pensar e como mudou a forma de você enxergar o comportamento das outras pessoas também? Eu sinto que eu tive uma transformação muito grande. Iniciando agora, abrindo para um espaço bem pessoal, principalmente dentro de casa. Eu era uma pessoa muito explosiva, né? Eu era uma pessoa muito explosiva, eu era uma pessoa muitas vezes grossa, porque eu era, assim, não tinha limites. Tipo, não que eu era grossa todo o tempo, mas existia momentos que eu não aceitava e que eu não ligava de falar o que eu pensava. E aí, quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a ver essas ações destrutivas que eu tinha dentro de mim, né? Que não eram legais e que eu sabia que existia algo que me incomodava, mas eu não conseguia identificar o quê. E aí, quando eu identifiquei, comecei a realmente trabalhar, minha relação com a minha família mudou da água pro vinho, com todos. Hoje é uma coisa que eu olho, por mais que me cutuquem pra brigar, eu falo assim, cara, você tá perdendo seu tempo. Porque não vou, sabe? E a minha relação com os outros também mudou bastante. Hoje, antes de eu falar alguma coisa, rebater, ser reativa, eu paro e eu falo, o que essa pessoa passou para ela ser dessa forma? Para ela fazer isso? E eu acho que isso foi muito importante para mim. Porque você até para de julgar as pessoas. Porque você fala assim, como eu vou falar alguma coisa, né? Se eu não sei o que ela passou. Porque eu tinha os meus problemas internos, eu passei as minhas coisas. E a pessoa tem as dela, né? Então o máximo que eu posso fazer é escutar ela e tentar deixar ela aberta para ela falar. Se ela não quiser também, tá tudo bem, sabe? E existem muitas coisas ainda que eu não consegui melhorar, porque você mudar é difícil. E existe uma frase que eu li e eu acho que faz super sentido. A hipocrisia não é você
viver, não viver aquilo que você fala e que você quer viver. Hipocrisia é você espalhar que você vive aquilo que você nem quer viver. Nossa. Sabe? Isso sim, porque é muito difícil. Às vezes você entra ali e fala assim, beleza, eu me conectei com isso, eu acredito nisso. Só que é um processo difícil você passar por essa transformação de, eu vou mudar a minha vida. Né? Não é da noite pro dia. Então você vai ter contradições, você vai ter problemas, você vai, sabe? E a gente precisa ser empático com esse processo das pessoas, porque a vibe não tá no mesmo lugar. Exatamente. A vibração não tá igual. Então você precisa entender e tentar ajudar ao máximo. E esse negócio, inclusive, que você falou, e tipo, de você tentar entender o que levou uma pessoa a tomar determinada ação, me lembrou também um vídeo muito interessante que eu acho que eu vou procurar qualquer lugar para mandar para vocês, porque é muito bom. Tipo, de um cara, tipo, você vê como as coisas são uma bola de neve. Eu acho que é muito isso que acontece na vida real. Eu acho que eu até já mostrei esse vídeo pro Bruno, em que, tipo, uma determinada mulher passa por uma situação, aí ela fica puta da vida, eu acho que ela é demitida de um emprego, não sei o quê, ela tá atravessando a rua, ela acaba trombando em um moleque que ele tem um problema de paralisia nas pernas, e ele fica com aquele pensamento, nossa, será que eu sou um inútil, não sei o quê, aí isso afeta a mãe dele, que afeta um outro cara que a mãe dele convive, que afeta outra pessoa, e, tipo, isso nos leva a entender que, tipo, enquanto a gente não parar de, tipo, olhar para o que a pessoa realmente passou e, tipo, simplesmente julgar uma atitude que ela tomou naquela hora, essa coisa de julgar sempre, de ter um certo preconceito, de não passar a entender mesmo o lado das pessoas, vai continuar existindo. Essas diferenças vão continuar existindo. Sim, sim. É bem isso, né? A frase de não julgue seu colega sem antes andar 7 dias no chinelo dele. Exatamente. Você não sabe o que ele passou, né? Mas é uma parada difícil da gente trabalhar também, porque a gente tá num local, num mundo onde as conversas praticamente são essas. Falar sobre as pessoas, né? Então, às vezes é difícil. Você tá ali na roda e o pessoal tá comentando da pessoa e você fica meio em silêncio, aí todo mundo olha pra você, você fala assim, gente, não tem o que falar, sabe? E as pessoas não veem dessa forma, né? Então, ainda não, mas vão olhar. Otimismo. É de entender realmente, tipo, a gente tá num processo de aprendizado, de crescimento pessoal, e as pessoas também estão passando por isso também na vida delas, né? Tipo, cada um tem as suas circunstâncias, as coisas que estão afetando elas, sejam positivas ou negativas, e parar para também se colocar no lugar do outro, de tentar entender o motivo pelo qual ele fez alguma coisa, né? Eu acho que nem já até comentou isso, mas é um exercício muito forte de a gente muito trabalhar, difícil. né? Exatamente. É muito difícil, ainda mais por conta também, acho que a internet acaba influenciando muito nisso pela rapidez que a gente tem nas informações e também, querendo ou não, na forma que a gente interpreta eles e acaba julgando eles também. Tipo, muitas vezes a gente recebe as coisas muito rápidas, tipo, várias informações, não dá nem tempo de, tipo, processar e a gente acaba sendo preconceituoso com alguma coisa que a gente nem se deu ao luxo de tentar entender antes o que levou aquela pessoa a fazer isso, né? Eu vejo que eu faço muito isso ainda, eu sou uma pessoa que preciso muito, assim, trabalhar isso todos os dias, saca? Acho que todo mundo, né? É difícil, é todo mundo. Eu já tive casos de comentar, porque querendo ou não, a gente tá aqui e a gente é uma pessoa crítica, um ser humano crítico. A gente tem os nossos pensamentos. A verdade é que a gente não pode ficar propagando por aí uma coisa que a gente não sabe. Porque aquilo que a gente viu é um pedaço da vida da pessoa, sabe? E aí eu acho que também engloba um pouco essa parada do cancelamento, né? Que a pessoa vai lá e cancela a pessoa porque ela errou uma vez. E aí, a gente não sabe o que isso vai gerar numa pessoa, sabe? O que vai gerar dela, né? Na carreira, dela, tipo... no psicológico dela. E aí, tipo, hoje que a gente precisa de pessoas com opiniões que se exponham, que falem, pra gente poder trocar ideia e poder chegar num objetivo ok, a pessoa vai lá e cancela a pessoa que errou,
sabe? Todo mundo erra, e a pessoa cancela a pessoa que errou. Tipo, meio sem nexo, né? É meio bizarro essa parada. Às vezes, tipo, ela já cometeu esse erro várias vezes. E, tipo, essa pessoa mesmo que tá cancelando alguém, eu acho que é alguém que precisa, tipo, que a gente precisa analisar, tá? O que levou aquela pessoa a fazer isso, né? Porque às vezes foi uma pessoa que errou tanto, ela se julga tanto pelo erro que ela cometeu, que ela se vê na função de, tipo, erradicar o pensamento das outras pessoas, saca? Exato. De apontar o erro do outro também, né? Tipo, ela já errou tanto e, tipo, ela sente a necessidade, talvez, de querer apontar. Tipo, você fez isso. Existe uma diferença, né? De você expor uma pessoa e você chegar pra ela e falar assim, meu, mas por que você pensa assim? Eu não acho isso. Eu acho que é isso, isso e isso. E você começar a conversar com a pessoa. Porque conforme você vai conversando, vai que a pessoa abre e fala assim, não, eu passei por isso, isso e isso, e aí agora eu tô pensando nisso. E às vezes também quando a pessoa tá aberta, a gente não vai conseguir mudar uma pessoa que não tá aberta a mudar, né? Mas a gente nunca sabe quando ela tá ou não. Então, eu acho que o benefício da conversa e da troca é essa, né? A gente poder conversar e às vezes poder introduzir ali uma semente na cabeça da pessoa onde ela começa a pensar de uma outra forma. Só de ter aquela dúvida plantada nela, aquilo já vai trazer uma evolução gigantesca para ela mais para frente, né? Putz, mas será que isso é realmente verdade? Dela se questionar, de querer ir atrás depois do assunto, pode gerar uma revolução muito grande. Então, realmente, a gente está aqui para propagar isso, tipo, ajudar que as pessoas se proponham a conversar, ouvir o outro e ter essa troca, né? Essa troca. Porque, tipo, pelo menos a gente, tipo, eu e o Bruno, a gente tá se propondo a fazer um exercício, né? Tipo, a falar com pessoas sobre determinados assuntos que a gente não tem conhecimento nenhum. Assim, tipo, de astrologia, se me botar pra falar, eu vou falar várias merdas, assim, porque, tipo, realmente eu não entendo. Então, tipo, essa troca é muito boa. Eu acho que, tipo, o mundo tá precisando muito disso, de tipo, ouvir a opinião de todas as pessoas, né? Totalmente. Sim. E estar aberto, né, pra isso, porque às vezes a pessoa ouve com uma parede já. Exatamente. Já não quer nem ouvir, né? Tá conversando já com a mão tapada no ouvido. Ela ouve, mas não escuta. Ela já tá pensando no que ela vai rebater sem nem antes ouvir o que eu Exatamente. É um ponto crucial, assim, realmente, de como grande parte da sociedade tá fazendo, né? Então é bizarro. Então, Mi, a gente já até teve essa conversa uma vez, mas eu queria que você explicasse um pouco pra gente melhor como se deu essa sua aproximação assim, com a astrologia. Que você até comentou que você até tinha feito um Insta à parte para falar só sobre isso, mas você entendeu que não, cara, a astrologia faz parte de mim e eu vou fazer no meu mesmo, no meu próprio perfil. Como que se deu essa sua certeza que falou, cara, a astrologia faz parte da Milena? Como que cresceu isso? Quando eu criei o Insta à parte, eu via muito separado as coisas, sabe? Muito divisórias. E quando eu comecei a ler mais, né, e a querer criar os conteúdos, eu comecei a pensar, meio que veio um insight na minha cabeça, sabe? E eu falei assim, por que eu tô fazendo separado? Eu tô profissionalizando isso por quê? Sabe? É uma paixão minha. Tem algumas coisas também que eu já li no meu mapa que eu posso usar como benefício de poder tentar ajudar as outras pessoas por meio de comunicação. Então, por que não? Faz parte de mim, é uma paixão minha, é o que eu gosto. Eu me sinto completa, é uma coisa que se eu tô estressada e eu for ler, eu passo horas lendo, eu vou usar o meu perfil, né? Porque é uma coisa minha, tá dentro de mim. Eu meio que entendi, isso é uma coisa só, sabe? E eu sinto, eu tenho essa vontade de ser reconhecida como uma astróloga. Hoje eu não me intitulo como astróloga, eu não tenho nada. O que eu tenho são livros, né? Livros e vídeos que eu assisto. Mas existe essa vontade, sim, que vai ser feita, mas com muito cuidado, porque eu acho que é com muita responsabilidade para poder postar conteúdos e poder passar as coisas para as pessoas, porque as pessoas levam muito a ferro e fogo,
né? E aí eu acho que existe aí uma responsabilidade no que vai falar, no que vai passar, mas hoje eu vejo como uma coisa única. Já comecei até a fazer uns posts, mas assim, estão indo bem lentos, porque eu posto o que eu tenho extremamente prioridade para falar. Porque, não, é muito legal mesmo isso de se enxergar em uma coisa, né? Acho que você até passou por um processo desse também, né? De se ver que, cara, você é o músico você mesmo, né? Então, tipo, colocou aquilo junto de você e fortalecer isso. Porque eu acho que quanto mais a gente traz essas certezas pra gente, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente... É o nosso... Como posso dizer? Nosso propósito, né? Nosso propósito de vida. Quando a gente põe mais essa certeza naquilo que a gente quer fazer, gera mais força, gera mais energia. Então, muito legal mesmo, tipo, ver que você teve esse tipo de evolução, de se entender e de até mesmo de ter essa preocupação de falar, cara, tá, eu vou fazer isso, mas eu vou passar aquilo que eu realmente tenho capacidade para repassar para as pessoas. Entender que, tipo, isso faz parte de você e não faria sentido separar, né? Porque, igual o Bruno disse, eu já tive, tipo, eu passei por um negócio parecido, né? Tipo, porque eu sempre me interessei por música, eu sempre escrevi, sempre fiz as coisas, tipo, compus e tudo mais. E, tipo, eu cheguei a pensar em fazer um Insta, pelo menos à parte, algumas redes à parte, pra postar esse tipo de conteúdo, mas, tipo, não fazia sentido, porque, tipo, isso é parte de mim. Então eu vou trazer isso porque, tipo, é uma coisa que vem de mim pra fora, tipo, é a minha mensagem que tá indo ali, sabe? É uma parada meio que você não consegue externar, né? Mas você sabe que faz parte de você e aquilo não faz sentido algum, você meio que separar. É você, esse é meio que a sua essência, sabe? Você curte pra caramba a música, você se reconhece com música, você se sente bem, se conecta, e é meio que a mesma parada que eu sinto, sabe? Então, sou eu. Pô, da hora. Então, pô, cara, muito legal mesmo esse bate-papo. Você tá aberto, assim, para quem quiser fazer o mapa astral ou você ainda tá no processo de aprendizado? Como que tá isso? Tô no processo de aprendizado. Vou me abrir para mapa astral futuramente, mas quando eu tiver um curso, realmente, para eu fazer a leitura certinha. Mas não impede de tirar dúvida. Se eu souber, claramente vou responder. Se eu não souber também, vou atrás para ajudar a pessoa, com certeza. Então você que está ouvindo a gente, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada à astrologia, pode procurar a Mi. A gente vai deixar as redes dela aqui na descrição. Então, se você que também já quiser divulgar aí também. _ gente, o Instagram, _ Mignácio, MIGNCIO. E acredito que isso é a única rede que eu tenho. Não, super bacana mesmo. Acho que de querer mostrar esses mais lados da astrologia, de trazer uma profundidade sobre o assunto para tirar essa coisa banal que as pessoas colocaram na cabeça. E, você que também está interessado, procura a gente, procura a Mi. A gente está aqui para fomentar discussões e conversas. Mostrar diversas opiniões. E, Mi, valeu mesmo por ter participado dessa entrevista com a gente. Você tem mais algum recado para deixar aí para alguém que está ouvindo, qualquer outra coisa? Não, gente, eu queria deixar só uma gratidão por vocês darem esse espaço para eu poder falar e terem a confiança para a gente poder bater esse papo e essa troca legal que foi. E acho que é isso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de hoje. A gente que agradece, de verdade. É hora demais, esclarecedor em muitos aspectos. Sim. Gente, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Essa entrevista será publicada aos sábados, como todas as outras. Vai ter cortes dessa entrevista também no Instagram, no Facebook. Não esquece de ouvir lá pelo Spotify, por todos os outros meios de podcast que existe. E é isso, semana que vem estamos de volta, então. Isso aí, gente. Brigadão. Mi, valeu. Obrigada, gente. É isso. Tchau, tchau. Tchau.